Agora, a voz do pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos ouvintes da 91.9 FM, a Sintonia do Bem, este é o programa A Voz do Pastor. Esta semana, como aconteceu semana passada, apresentado por mim, Padre Paulo Henrique. Hoje, a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista e o evangelho tirado da sua catequese apresenta para nós a conclusão da missão de Jesus e a passagem para a nova etapa dessa mesma missão, na continuação com a missão dos discípulos. Ouçamos o evangelho. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, hoje celebramos São Marcos Evangelista. São Marcos é considerado um discípulo de São Pedro. Ele não foi um dos 12, mas se tornou o primeiro evangelista. De fato, o evangelho, segundo São Marcos, é o evangelho mais antigo. Desta maneira de apresentar a vida de Jesus e o seu ensinamento, desse modo, desse gênero literário chamado evangelhos. Sabemos que o escrito do Novo Testamento, o escrito mais antigo, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Mas do grupo dos 4 evangelistas, o primeiro é o evangelho de São Marcos. E nós lemos para a missa de hoje, para a festa de São Marcos, a conclusão do seu evangelho, que está no capítulo 16, versículos 15 a 20. Uma conclusão que apresenta aquilo que é essencial para a vida de todo apóstolo, de toda apóstola: anunciar o evangelho a toda criatura. É por causa do evangelho que nós encontramos sinais que manifestam esse anúncio, o significado desse anúncio: expulsão de demônios, ou seja, libertação. Se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não fará mal. E, sobretudo, impondo as mãos sobre os doentes, eles ficariam curados. Esses sinais não devem ser colocados como se fossem provenientes de um poder que o Senhor nos dá para nos fazer pessoas elevadas, mais importantes. São sinais da força do Evangelho. O Evangelho, como todos devem saber, significa uma boa notícia, uma boa mensagem. É sempre uma mensagem libertadora. É sempre uma mensagem que nos coloca diante de uma vida cheia de ternura, cheia de compaixão, cheia de significado para o viver. A nossa vida é dom de Deus. Deus quer que nós todos vivamos felizes. Esta felicidade não consiste em ter muito dinheiro ou em ter mansões, mas em encontrar sentido para a vida que nós temos em Deus, em Jesus e no seu Espírito Santo. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Aqui está o início propriamente da tradição, dessa saída dos primeiros discípulos até hoje. A igreja vive do Evangelho. Viver do Evangelho significa viver de Jesus, viver por causa de Jesus, sabendo que só podemos viver do Evangelho e por causa de Jesus, porque Jesus continua presente. O Evangelho diz: ele foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Não significa que ele está distante, até porque, como nos ensina um místico francês,
morto no século passado, o padre Pierre Teilhard de Chardin, com a ressurreição, Cristo se transformou no Cristo cósmico. Ele domina todo o universo está em suas mãos. Então ele acompanha, especialmente com o dom do seu Espírito. O dom do Espírito vamos celebrar no dia de Pentecostes, daqui a algumas semanas, porém, o Espírito já nos é dado pelo ressuscitado e nós todos, batizados, já vivemos do Espírito. Peçamos ao Senhor que não tenhamos medo de anunciar o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho, não simplesmente anunciar uma doutrina, mas anunciar uma experiência de comunhão pessoal ou interpessoal. Jesus que entra na nossa vida, nós que aceitamos Jesus, nós que levamos Jesus para os outros ou que vivemos esta vida de Jesus na amizade com os nossos irmãos e irmãs. Rezemos neste dia pela Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, reunidos em Aparecida. Até sexta-feira acontece a 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Rezemos para que eles estejam sempre acompanhados pelo Espírito e assim colocarem as diretrizes, as orientações para a vida da Igreja no Brasil. Rezemos pelo fortalecimento do nosso apostolado. Todos nós somos apóstolos, apóstolas, e somos chamados a pregar o Evangelho, a viver a vida de Jesus. Peço orações por todos os conselhos paroquiais, formados por leigos e leigas, que eles possam assumir esta missão com alegria e com confiança na graça de Deus. Também rezemos pelos enfermos e idosos, por aqueles que estão aflitos nas várias situações de angústia, nas várias situações em que sentem o peso das preocupações. Que todos sejam libertos de seus problemas e que encontrem sempre pessoas que acompanhem, pessoas que tenham compaixão, pessoas que cuidem. Ao mesmo tempo que pedimos que o Senhor dê força aos cuidadores. Sim, os cuidadores se desgastam para cuidar dos enfermos, dos idosos, de pessoas que não estão mais com todas as forças, que são dependentes. Que o Senhor as recompense. Hoje, dia de São Marcos, que todos assumam esta missão. É uma palavra de Jesus, é uma recomendação. Para nós que cremos, é um imperativo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Bem-aventurados somos nós que recebemos esta recomendação de Jesus. E mais bem-aventurados ainda quando dizemos sim a esse chamado. Que todos tenham um bom dia e que as bênçãos e graças de Deus acompanhem a vida de todos. Deus abençoe. Você ouviu a Voz do Pastor.